amados irmãos. Mais uma noite aqui na presença de Deus. É um prazer estar com todos os irmãos para juntamente nós meditarmos na palavra de Deus. E desde já eu peço que os meus irmãos abram vossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7. Amém? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, o título da nossa reflexão nessa noite é Humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Quero falar nesse aspecto da humilhação diante do nosso Deus soberano e todo-poderoso. Como os irmãos já sabem, o apóstolo Pedro foi o homem inspirado por Deus para escrever essa epístola, e ele escreveu para os crentes que estavam sendo perseguidos, irmãos, por causa de sua fé, por causa de sua devoção ao Senhor. Muitos crentes estavam sofrendo naquela época por causa de sua fé em Cristo, né? Inclusive, no capítulo 4 dessa mesma epístola, no versículo 12 ao 13, o apóstolo Pedro orienta a esses amados irmãos que não estranhem a ardente prova que veio sobre eles, né, para provar a fé deles diante dos sofrimentos. Pelo contrário, eles deviam se alegrar por serem participantes do sofrimento de Cristo. Porque se vós participais do bom nome de Cristo, sofrendo por ele, dizendo o apóstolo Pedro, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqueles crentes, mesmo sofrendo, eles estavam glorificando a Deus, né? Eles estavam louvando a Deus, porque sofrer por amor a Cristo é agradável a Deus, irmãos. Não é isso que prega os falsos mestres de hoje em dia, né? Mas o verdadeiro crente, ele sofre por amor a Cristo. Então, amados irmãos, o sofrimento, como é enfatizado nessa epístola, é algo que todos os cristãos verdadeiros irão passar, mas eles têm que passar por esse sofrimento com todo o seu coração e com toda a sua vida devota ao seu Senhor e ao seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só que Pedro, irmãos, ele orienta a esses crentes, mesmo diante do sofrimento, a serem humilhados diante da poderosa mão de Deus, né? A se humilharem, a se renderem diante do poderoso, né, domínio do nosso Deus. É por isso que ele enfatiza, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. No sofrimento, amados, o nosso papel é de humilhação, de rendição diante desse Deus soberano e todo-poderoso. É voltar-se para ele com todo o nosso coração. E Pedro, ele ainda enfatiza, né? Porque Deus resiste aos soberbos. Essa palavra, resistir, no original, no grego, ela traz a ideia, amados, de oposição. A ideia de colocar-se contra, né? Ou seja, Deus, ele coloca-se contra os soberbos, ele se opõe. Todos os soberbos serão abatidos, serão humilhados. E a palavra soberbo no texto, ela denota alguém orgulhoso, ela denota alguém arrogante, que coloca-se acima de tudo e acima de todos. Na verdade, amados, todos os arrogantes serão humilhados. Todo aquele que se exalta será humilhado. Nós podemos observar, no contexto atual dessa pandemia, tantas pessoas que tinham posses, tinham saúde, tinham recursos. Mesmo assim, essas posses, esses recursos não foram suficientes
para tirar elas dessa crise, né? Muitas delas sucumbiram, né? Seja diante da crise econômica, seja diante da doença que eles sobreveiam. Mas tudo isso para mostrar que nós não somos nada, né? O ser humano é como Pedro diz, é como a erva do campo. Está ali, naquele momento, mas amanhã talvez não esteja mais. Nós somos como a erva do campo. Nós somos passageiros como vapor. Nós não somos nada. A soberba não adianta de nada. O ser humano não é nada diante de Deus. Ele é barro, ele é pó, ele é cinza. Ele precisa desse Deus em todos os momentos. Todavia, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Aos humildes, sim, Ele socorre, Ele concede graça, Ele concede ajuda, Ele concede conforto, né? É necessário enfatizar, amados, que essa palavra, esse adjetivo denominado humilde, né? A palavra humildade, hoje em dia, ela é muito distorcida, né? Muitos se intitulam humildes, sendo que não são humildes, né? Hoje as pessoas confundem humildade com autocomiseração, confundem humildade com baixa estima, né? Humildade não é isso, não é autocomiseração. Humildade não é querer atrair a pena, né, a compaixão dos outros. Isso não é humildade, né? Essa palavra humildes, no original, no grego, ela denota a ideia de abatido, de humilhado, estar em baixa posição. E Pedro enfatiza isso, ele diz, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus. O crente verdadeiro, ele se humilha, ele se coloca debaixo da poderosa mão de Deus. Ele reconhece que não é nada, ele depende desse Deus em todos os momentos, né? E essa palavra, esse adjetivo poderosa, em outras traduções vai trazer a palavra potente mão. Essa palavra potente denota a ideia, amados, de domínio, de poderio, de senhorio. É de alguém que é senhor, é soberano, é absoluto, é todo poderoso. E nós temos que estar rendidos diante desse Senhor. Temos que estar submissos à autoridade desse Deus, né? Então, humildade, amados, é ser obediente, é ser submisso, é estar rendido à vontade desse Deus soberano. Humilhação sem submissão não é verdadeira. Essa humilhação é fajuta. A verdadeira humilhação, ela requer obediência, submissão. É eu não fazer mais a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. Tem muitas pessoas por aí que se dizem humildes, mas elas não são submissas ao senhorio de Deus. Essa humilhação não é verdadeira, né? E o resultado dessa humilhação é exaltação, porque o apóstolo Pedro nos diz, para que a seu tempo ele vos exalte, né? Irmãos, eu lhes digo com toda a certeza que nós que estamos combatendo o bom combate de Cristo Jesus, sofrendo, padecendo as aflições e o desprezo desse mundo, não se engane, quando Cristo voltar, nós seremos exaltados com Ele na sua vinda, reinaremos com Ele em glória, né? Estaremos com Ele em corpos glorificados, reinando com o nosso Jesus por toda a eternidade, né? E os inimigos de Deus nos verão, todos nós, reinando com Cristo por toda a eternidade. Aí se cumprirá o que o apóstolo Paulo diz: diante dele se dobrará todo joelho, na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós estaremos com Ele reinando com glória, com alegria diante do nosso Senhor. Por isso, amados, nos humilhemos diante do nosso Deus. Se submeta, né? Não faça a sua vontade, renda-se à vontade do Senhor Todo-Poderoso, porque aqueles que são servos de Deus, com todo o seu coração, um dia reinarão com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Louvado seja Deus. E já nos encaminhando, amados, para a conclusão da nossa reflexão, né, levanto aqui o meu último ponto, que a humilhação também é descansar no Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhação é descansar no Senhor, é lançar sobre ele toda a ansiedade. É bem verdade que a palavra ansiedade, irmãos, ela tem sido muito mencionada em nossos dias, né? Que devido à pandemia, devido ao isolamento, muitas pessoas estão sofrendo com essa ansiedade. Que a ansiedade aqui no texto refere-se a uma preocupação, a um cuidado excessivo. É bem verdade que, de um certo modo e de um certo nível, nós temos uma ansiedade, né? O trabalhador, ele tem ansiedade de acabar o expediente. O esposo, ele tem ansiedade de encontrar a esposa logo depois da jornada de trabalho, né? O trabalhador tem ansiedade de chegar ao final de semana. É uma ansiedade normal, é algo comum. Mas existe aquela ansiedade prejudicial, aquela ansiedade que se torna uma doença psicossomática, na qual você tem uma preocupação excessiva, você não consegue comer direito, você não consegue dormir direito, você não consegue relacionar-se com a sua esposa, com o seu esposo, você não consegue descansar. Essa ansiedade é prejudicial. E eu concordo, amados, com o nosso mestre João Calvino em seu comentário, que ele enfatiza que a ansiedade, essa preocupação excessiva, resulta numa desconfiança na soberania de Deus. Que o nosso Deus, ele controla o amanhã. Que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Ele está no controle. Ele está cuidando de nós. É como Jesus diz, amados: basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos entregar o amanhã nas mãos de Deus. Não deixe essa preocupação atrapalhar o seu pensamento, atrapalhar o seu raciocínio, atrapalhar a sua adoração ao Senhor. Não permita. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus cuida de você. O apóstolo Paulo mesmo diz lá em Filipenses, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições, os vossos anseios conhecidos diante de Deus, mediante oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Né? Quando nós lançamos sobre Deus as nossas ansiedades, Ele manda a sua paz, né, preencher todo o nosso coração. Né? Não fique com a preocupação. Não fique. Recorra à oração. Ore. Porque quando nós oramos, nós entramos em comunhão com esse Deus soberano. Deus tira a preocupação e nos concede a paz. Olha só que maravilha, irmãos. Não fique com a preocupação. Fique com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Né? Lance sobre ele. Deus é Pai. Deus cuida de nós. O texto diz: porque Ele tem cuidado de nós. Essa palavra cuidado, em grego, ela denota um cuidado meticuloso, um cuidado providencial, um cuidado paternal. Deus cuida de nós como um pai. E como um pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se o vosso filho vos pedir pão, qual de vós dará a ele uma pedra? Se os vossos filhos pedir um ovo, qual de vós dará a ele uma serpente? Nenhum de vós, porque vós, sendo maus, ainda dão bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Por isso, amados, o nosso Deus é Pai. Ele cuida de nós e Ele controla o amanhã. Não se preocupe com a crise. Não se preocupe com o coronavírus. Não se preocupe com a doença. Não se preocupe com os problemas. Não. Adore a Deus. Se humilhe diante de Deus.
né? Renda o seu coração e toda a sua vida em adoração e em serviço a esse Deus. E tenha certeza que Ele cuidará de você. Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir a minha mensagem enfatizando o texto de Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Humilhe-se diante do Rei do Universo, submeta-se a Ele, porque Ele cuidará de você em todos os momentos. Não fique com a preocupação, fique com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Desde já eu agradeço a oportunidade e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.